Convido agora a professora mestre Cláudia Fernandes da Silva, fonoaudióloga e psicóloga com mestrado na Faculdade de Medicina em Clínica Médica do FMG, na área de Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto. Atua na área de fonoaudiologia com ênfase em linguagem, fala e motricidade oral. Coordenadora do projeto Oficina de Potencialização da Memória, Foco, Atenção e Concentração, desenvolvido na Universidade da PUC Minas, UNA e FUMEC. Atualmente é docente da especialização em linguagem e motricidade oral na PUC Minas. Doutora, professora. Como é que é aqui? Bom dia. É um prazer imenso estar aqui nessa instituição. Eu tenho uma trajetória e uma história aqui no Minas, né? Já fui, lembro aqui desse Minas pequena, frequentei muito esse clube, tenho um carinho muito especial por essa instituição. Eu recebi um convite, né, pela Vanessa, e para falar sobre um tema que eu acho que eu vou cutucar mais ainda do que o professor Marcelo. Bom, me foi solicitado para falar sobre o aluno, né? Quem que é esse aluno atleta? E aí, nessa sociedade contemporânea. E falar de sociedade contemporânea, eu não posso deixar de falar de gerações. E por falar de gerações, exatamente, eu tenho que considerar um pouquinho, vou passar por uma trajetória de gerações X, Y, Z e alfa. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. E o que são gerações, né? São pessoas que foram modeladas com base em uma determinada época e são influenciadas por meio da educação, política e cultura. Bom, aí surgiu um nome, uma nomenclatura para essas transições de geração, porque antigamente a gente tinha uma geração que a gente falava assim, na minha época... Não, na minha época eu não fazia isso, hoje com o jovem, né? Pensando no jovem. Na minha época eu não fazia isso. Como é que você vai agir? Na minha época sempre não era desse jeito. E aí existe uma geração que eles chamam de Baby Boomer, XYZ, e também está surgindo a geração Alpha. E essa data ela é muito relativa em termos de literatura, então varia 2 para mais, 2 para menos, enfim. Bom, mas se a gente for pensar na questão dos baby boomers, geralmente as pessoas são pessoas com mais de 48 anos, na X de 33 a 48 anos, Y de 18 a 32, e a geração Z menos de 17 anos. Aqui fazendo só uma analogia, né, das gerações que a gente tem vivido, vocês vão se identificar bastante aqui hoje. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é a turma do esporte, só para ter uma ideia como é que a coisa está caminhando. Claro que aqui isso não acontece, né, gente? A gente está falando com o esportista. E aí surgiu essa geração do baby boom, que na verdade, isso aí é uma explosão de bebês. Por quê? Porque no final da Segunda Guerra, os soldados voltaram para os Estados Unidos, e aí deu esse baby boom, né? E uma das coisas que marcou a geração foi a televisão, né? O marco foi a televisão. E aí, claro que passamos por várias transições, né? Como era uma sociedade, uma geração mais ativa, menos egoísta, tinha a questão do feminismo, foi um protesto contra a guerra do Vietnã, teve o fim do socialismo, da ditadura militar, valorizava a segurança, a estabilidade no trabalho, nos relacionamentos. São pessoas ocupantes de cargos de chefia nas empresas, valorizam a fidelidade na empresa, não são influenciados facilmente por outras pessoas, são firmes e maduros nas decisões. Isso aqui não é engessado, né, gente? Existem variações e a gente tem que respeitar esse processo. Eles romperam com a educação tradicionalista, né? Encabeçaram movimentos pelo amor livre e pelo movimento da emancipação das mulheres. São pessoas idealistas, ofereceram uma educação menos rígida aos filhos e também começaram a trabalhar cedo. E a geração X, né, que eu acho que é onde a gente, muitos dos que estão aqui, inclusive eu, estive
nesse momento, onde surgiu a AIDS, onde tivemos perdas como Cazuza, como da Legião Urbana, Renato Russo, e foi a época das diretas. E aqui vários jogos e brinquedos, época do Grease, Michael Jackson. E foi uma época que testemunhou o surgimento da tecnologia, né? Ela começou, foi onde a gente teve o primeiro contato com o computador. E a gente enfrentou uma recessão econômica. Muitas vezes a prática era baseada em hipótese e teoria. A pessoa se sente parte da empresa, ela veste a camisa, né? O trabalho ele passa a ser fonte de satisfação e desenvolvimento pessoal. E a gente procurava dar aos filhos o que eles não tiveram naquela época. São adeptas de uma comunicação baseada no diálogo, na educação, são independentes e autoconfiantes. Geralmente não gostam muito de arriscar, então não tem aquele espírito empreendedor, mas uma boa empresa que oferece plano de carreira, são apegados a títulos e cargos, consegue se dedicar por muito tempo no mesmo projeto e aprendeu a seguir direcionamentos e a cumprir ordens. Não está acostumada a receber feedbacks. Isso aqui é um dado importante que a gente vai ver lá na frente. E aí vem a geração... Vem a geração Y, que foi marcada, para quem lembra, né? Aqueles tijolões de celular, as Torres Gêmeas em Nova York. Surgiu o Google, surgiu o Facebook, e aí fast food, muito obrigada. E aí os jovens estavam na característica de mais espertos, ousados, agitados, ansiosos, imediatistas, né? Eles se entediam-se facilmente. Essa geração Y é chamada também de geração da internet ou millennials. E eles são despojados no escritório, ouvem MP3 em suas mesas, estão sempre conectados, inovadores e questionadores, flexíveis, porque eles aceitam as diferenças, né? E são multitarefas. Mas como é que é isso, Cláudia? Daqui a pouco eu vou explicar ali. E tem ânsia de aprender, né? Perde-se as referências, muitas vezes a coisa se torna fútil, fugaz, obsoleto. E adoram trabalhar em equipe, não gostam de hierarquia, onde surgiu o home office, surgiu o coworking. Eles falam de igual para igual, do chefe ao treinador, e assim vai, né? Tem pressa em atingir altos cargos na carreira, trabalham por um propósito e buscam uma qualidade de vida e conforto financeiro. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho, quero estender, inclusive, aqui para essa instituição, que, na verdade, o que determinou nessa pesquisa? A desmotivação. Então, olha para você ver como é que o ambiente de trabalho se torna preponderante. Então, acredito que aqui é uma instituição que, isso a gente não tem nem dúvida, que é um lugar que proporciona isso muito aos atletas. E também a questão do desenvolvimento profissional, isso é um dado importantíssimo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, para ilustrar como é que é o Google nos Estados Unidos, né? Então, para vocês verem a diferença de sala de aula, de padrão, eu acredito que a gente está caminhando isso para as universidades, para as escolas, num futuro talvez bem próximo. E aí, a gente tem agora também a geração Z, que é chamada de silenciosa, né? Por quê? Porque, na verdade, o grande foco dessa turma é zapear. É o zap, né, gente? E a maneira de pensar é influenciada pelo mundo complexo e veloz, com essa tecnologia móvel. A gente não tem mais controle, né? Antigamente era em casa que você podia consultar o celular. Hoje é em qualquer lugar e a qualquer hora. E a globalização, ela se torna um dado importantíssimo, porque eu comunico com qualquer pessoa do mundo, né? E é uma coisa bacana, super interessante. Não sou nada contra, tá, gente, tecnologia. Essa explosão tecnológica, né, veio o acesso livre e imediato a várias mídias, como YouTube, WhatsApp. Surgiu a web. Noção de grupo, ela passa a ser virtual. E a preocupação pelo meio ambiente e a sustentabilidade do planeta. Bom, a questão da obsolência, ela continua, né? Tudo é descartável, né? E problemas de interação social e levando isso a um quadro de isolamento social.
Eles têm a sociabilização, mas a sociabilização ela é totalmente virtual. Claro que, assim, fazendo parênteses, eu estou falando com um público aqui que lida com esporte, que tem grupos, né? E essa comunicação, ela existe. E, graças a Deus, eu sou super adepta ao esporte, amo o esporte. Não sei o que seria dele na minha vida, minha vida sem o esporte. E, com relação à questão da geração Z, a facilidade, rapidez de pensamento dessa turma e, em contrapartida, uma dificuldade de concentração e foco. E atenção, eles são extremistas, individualistas e muito empreendedores. E, por fim, a turminha da geração alfa, que está vindo aí, que vocês trabalham, essa geração Z é a potencialização dessa geração Y, da geração Z, a geração alfa, desculpa. E aí nós temos os empreendedores natos, né? A maioria dos filhos serão filhos únicos, terão acesso a novos modelos de instrução e educação, porque nós estamos vivendo essa transição. Não há mais privacidade. Criarão cada vez mais conteúdos, é onde vem as startups que estão bombando hoje, e são exibicionistas, buscam experiências imersivas e interativas, porém, tem uma dificuldade de comunicação, né? À toa que é a geração silenciosa, de compartilhar opiniões e debater sobre um argumento. Bom, aqui só para fazer um paralelo, não vou me ater aos detalhes, mas prestando atenção mais agora, convido vocês na geração Y e Z. Então é o seguinte, são pessoas multitarefas, imediatistas, ansiosos. E aqui no caso da geração Z, tem essa dificuldade, são muito rápidos, dificuldade de concentração, são maduros cognitivamente, porém, devido à idade, imaturos emocionalmente. E que gera uma certa insegurança. Isso aqui eu estou mostrando, quero mostrar o seguinte, naquela época, né, como eu falei, média de trabalho, 30, 40 anos, hoje 8 anos. Por quê? Porque eles querem a questão da felicidade. Eles estão priorizando, se não tiver aqueles detalhes do ambiente, se não tiver uma internet, não vai ficar. A gente ainda fica lá fiel, mas eles não. É o tal do fugaz. E aí, só fazendo um resuminho, Baby Boomers, do planejamento ele vai para a experiência, X, da objetividade, ele vai para a dedicação, a Y, da ação, ele vai para a inovação, e a geração Z, da acomodação, vai para a era digital. Bom, aí agora vem a pergunta, né? Muito legal, Cláudio, gostei de ver essas gerações, e daí, né? E nós estamos imersos nesse mundo tecnológico. E aí vem essa pergunta, né? A tecnologia passa a ser prisão ou uma liberdade? Há muito tempo atrás, eu achava primeiro que o computador era um elefante branco. Morria de medo. Depois fui me familiarizando e falava, vou mandar mensagem, que preguiça mandar mensagem. Hoje, gente, o WhatsApp, tem pessoas, inclusive os jovens, só atendem o WhatsApp. Eles só leem o WhatsApp. Se você ligar, não vai te atender. É ou não é? Então, assim, eu quero até perguntar aqui nessa plateia, quem usa celular? Eu quero saber quem usa o WhatsApp. Para vocês verem. E o WhatsApp, se a gente for pensar, o WhatsApp, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é um mega distrator. Tá? Eu vou chegar lá. Mas aí, fazendo um paralelo, né, com relação a essas ações educacionais para esse aluno, vamos lá. As características das gerações Y e Z, eles gostam de desafios. Então, vai pensando aí com relação à questão do esporte aí para vocês, tá? Como é que vocês podem pensar isso aí? Precisam de feedbacks rápidos, perdem o foco com facilidade, eles são zapeadores. Quebram paradigmas com facilidade, são conectados, como a gente já viu, são mais impulsivos do que seletivos. Como é que seriam essas ações educacionais? Usar metodologias desafiadoras, agilizar o processo de avaliação dos seus resultados, eles não têm paciência. Usar técnicas de concentração e foco. Fazer sempre apelo à inovação nas atividades.
usar meios virtuais nas tarefas de comunicação e desenvolver competência e análise de decisão. Lembrando que uma criança, que o cérebro, o córtex pré-frontal, ele tem uma evolução em termos de maturação aos 21 anos, para que o indivíduo tenha mais capacidade, poder de decisão e trabalhar planejamentos futuros de médio a longo prazo. E aí vem a palavrinha concentração. O que vem a ser isso, né? É ter um foco. E a capacidade da gente ter apenas um único pensamento. Ô, Cláudio, você está me gozando, que nessa altura da tecnologia eu vou ficar aqui pensando em um pensamento de cada vez. O homem vai me desculpar, viu, gente? Mas, assim, eles abrem uma gaveta de cada vez. A mulher, na sua pluralidade, abre várias, né? É mãe, é dona de casa, é trabalhadora, enfim. E a gente só pode fazer uma coisa de cada vez. E aí, isso contribui para o declínio cognitivo? Sim. Né? Contribui sim. E uma das coisas, como é que a gente pode, então, ter mais concentração? Bom, no trabalho, eu diria que seria fazer uma lista de tarefas, organizar o tempo de cada atividade e executar as atividades. E aí, vem uma questão nova, né? Porque, na verdade, a gente está tão fora, né? Tão externo, tão zapeador, eu tenho notícias da vida de todo mundo, tão fora que hoje o nosso grande desafio é voltar para dentro. E aí surge uma metodologia, uma técnica, vamos chamar assim, que se chama Mindfulness. Mindfulness foi criada pelo Dr. Jon Kabat-Zinn, na Universidade de Massachusetts, e ele começou a trabalhar com pacientes com dores crônicas. E lá ele começou a utilizar essa técnica do Mindfulness. Mas o que significa isso? Atenção plena, tá? E aí a gente tem a questão da respiração, que vocês usam muito, né? A questão da visualização, que existem estudos ligados ao esporte com relação à visualização. E depois, se der um tempinho, a gente tenta fazer uma prática aqui rapidinho com todo mundo, ok? Bom, mas aí eu não podia deixar de esquecer também, o doutor Rodrigo falou hoje na primeira palestra, que existem pré-requisitos básicos, né? Que são atividade física, alimentação saudável, beber água, dormir bem e exercitar a memória. O sono, gente, ele tem sido uma condição sine qua non para a qualidade de vida, e a gente tem visto que esses meninos têm usado muito essas telas de computador, esses meninos, inclusive os meninões, né? E que antes de dormir, se você fica mexendo muito com a luz azul, essa luz azul inibe a produção de melatonina no seu cérebro. E isso dificulta o seu sono, tá? A qualidade cai muito. O que a gente faz, então? Trabalhar essa motivação. Hoje, nas escolas, acredito que vocês também estejam tendo essa dificuldade, a motivação, o interesse e a persistência é um grande desafio para a gente sustentar com esses alunos. Eles não têm paciência. A coisa é muito rápida. Assim como a tecnologia está voando, as coisas são muito rápidas. E o interesse, né, que eu falei aqui, como é que eu vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um aluno que quer passar no vestibular, se ele não sabe para que ele vai estudar, ele não tem sentido ele ir para a escola. Para ele não tem sentido. O que eu estou fazendo? A matéria já está chata, a metodologia já é chata, e eu ainda tenho que ter interesse numa coisa, se eu não sei o que eu vou fazer, isso aí dificulta demais. Então, vocês trabalham muito com metas, né? A meta, o professor Marcelo falou o seguinte, que é isso aí, a gente tem que colocar desafios, mas são pequenos desafios. Não adianta colocar muita coisa para esse aluno fazer, que ele não vai dar conta, porque para você sustentar a motivação, eu preciso manter os desafios menores, e a cada cada vez que eu conquisto aquele desafio, eu vou vibrar. E isso é uma técnica, inclusive, para manter a motivação, tá? A persistência, né, gente, que se torna fundamental, ainda mais no esporte, porque se eu quero chegar no sucesso, eu caio, eu levanto, ainda mais com treino. Se é um treinamento físico, né, eu estou falando de treinamento cognitivo, mas aqui, para vocês, é treinamento físico, que é o que vocês mais usam. E aí tem essa história, né? Antigamente a mãe
forçava o menino tirava o menino da rua, forçado, e hoje a gente fica, pelo amor de Deus, vai para a rua, vai brincar, né? Então, quais seriam, então, para a questão dos professores, como é que eles lidam com essa questão motivacional? Como eu falei, criar os desafios, né, para que você tenha mais conquistas, sair da zona de conforto, ir para fazer atividades de criatividade, ter uma relação de empatia e ter uma comunicação acessível a esse aluno. Como é que é isso? Por exemplo, eu vou falar assim para o meu filho, meu filho vai tomar banho. Aí ele fala, aham. Aí você fala assim, você tem que justificar, você tem que acessar esse aluno pelo coração e não pela razão mais. Como é que você vai falar? É trabalhoso. Você vai falar, meu filho, olha, você vai lá no treino, nossa, você chegar lá, você vai estar fedendo. Como é que você vai fazer? Se você vai para a escola, olha, vai ter uma menina lá, poxa, como é que você vai fazer com essa menina se você não estiver cheirando ruim, né? Então, se você não tomar banho, como é que você vai fazer? Então, é um caminho um pouquinho tortuoso, não é tão assim. E permitir o aluno participar, interagir mais, dar sempre feedbacks. O professor Marcelo falou da questão do erro, né? O erro, a gente tem que diferenciar da punição. E também ter essa condição de situações de destaque. Quem que foi o destaque do mês? Isso se torna um incentivo para esse aluno. Fazer autoavaliações com eles, ensinar e também aprender com eles, porque a gente aprende, viu, gente? Vira e mexe, assim, por exemplo, ainda mais com tecnologia, eles estão dando um banho na gente, né? Valorizar os talentos, ouvindo e trabalhando essas competências de cada indivíduo, igual o professor Marcelo falou. O professor tem que estar motivado também, né? Buscar qualificação permanente, conhecer as novas gerações, que foi o que a gente acabou de ver um pouquinho, os processos cognitivos de aprendizagem, as novas tecnologias, interagir com elas também. Porque às vezes o aluno fala assim, professor, você me manda pelo WhatsApp. Você fala, o que é o WhatsApp? Né? E aí, assim, a gente vai ser todos aprendizes. Com relação aos pais, eu vou dar uma ênfase aqui maior com relação a essas questões de uso do celular. Informar sobre os sites e aplicativos de acordo com a idade, isso é importante, né, gente? Estabelecer regras e limites para utilizar a tecnologia. Tem que ter um horário. Então, se você estudar tudo, você fica 2 horas no celular, né? Tentar estabelecer isso. Eu sei que para alguns você fala, você está brincando, porque como é que eu vou trabalhar o dia inteiro, como é que eu vou ficar controlando meu filho com o computador? Né? E hoje está tendo que, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, está sendo considerada uma doença as pessoas que não conseguem mais largar o computador, porque existe um vício. Esse vício está associado à questão de prazer, que está ligado ao núcleo accumbens no nosso cérebro. Então, o que acontece? Isso aí é neurológico mesmo, então a gente tem que modificar. Eu, assim, fico muito feliz de falar para um público que lida com esporte, porque esporte, para mim, eu sou viciada em endorfina, adoro malhar, adoro fazer atividade física, sempre fiz, e eu acho que é exatamente isso, né? O esporte, ele é sempre educativo, ele produz outras substâncias e tira esse aluno, esse estudante, um pouco fora desse contexto. Usar filtros de segurança, porque hoje existem isso, né? O pai pode bloquear determinados conteúdos impróprios, estimular momentos em família, o diálogo, e dar exemplo para o seu filho quanto ao uso do computador. Eu falo, você vai parar agora de usar o computador, mas eu mesmo fico lá mexendo no computador. Qual que é o exemplo que eu estou dando? Nenhum. Ensinar a ter mais autocontrole, administração dos desejos e frustrações, reduzindo assim a ansiedade, aprendendo a esperar. Eles têm muita dificuldade com relação a esperar. Ser autênticos e transparentes, orientando com firmeza e credibilidade. Essa comunicação ela se torna fundamental, você tem que ser verdadeiro. Tenham coerência entre o discurso e as atitudes, que é o que eu falei com relação ao computador. Ensina a lidar com as críticas. Ensina a pensar sempre positivo, mesmo diante das adversidades. E dos treinos, né, gente? Assim, perdeu hoje, mas amanhã pode ganhar, não é? E auxiliar o jovem a organizar, selecionar, hierarquizar e dar sentido à informação. E isso me dá condições de ter conhecimento, porque nós somos hoje bombardeados pelo excesso de informação. Não é só a criança, somos todos nós. E a gente tem que ter uma seleção desse conteúdo. Né? Então, tem que construir essa questão crítica
com relação ao que a gente recebe. Muitas vezes a gente fala agora, a gíria é o fake, né, gente? Então, tinha hora que eu falava, o que é isso, gente? Cada hora é uma nomenclatura diferente. Aí, assim, a gente vai acostumando, porque cada hora é uma novidade. Então, o objetivo dos pais é envolver, né? E bom líder se faz junto ao invés de mandar. Então, a gente muitas vezes tem aquela teoria, né? Os pais façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. E isso não funciona mais para essa geração Z e geração alfa. Então, como é que a relação é estabelecida? À base do respeito, do diálogo e do tempo juntos. Então, para finalizar, só deixar uma mensagem aqui do Krishnamurti. Todos nós somos unicamente uma construção de memórias. Sem elas não teríamos referência para absolutamente nada. É preciso conhecer o passado para construirmos um futuro melhor. Vou deixar meus contatos aqui. E lembrando que eu faço um trabalho de memória, foco, atenção e concentração para estudantes universitários, concurseiros, e me coloco à disposição. Aí, se a Vanessa me deu um tempinho, a gente faz uma prática. Você quer que faça agora? Pode ser? Vamos lá, gente? Bom, então vamos lá. Já está com uma luz mais na penumbra aqui, né? Tá bom, né? Ou quer que diminui mais um pouquinho? Tá bom? Quero que todos vocês sentem com a coluna ereta, os 2 pés no chão, mantendo o abdômen livre, para que a gente possa fazer um trabalho de respiração. Nós vamos fazer um exercício agora de mindfulness. Não tem segredo, muito simples. E aí vocês vão simplesmente agora, vocês vão fechar os olhos. Gostaria que vocês fechassem os olhos, ficassem bem quietos. Observe o seu corpo tocando na cadeira. Procure entrar em contato com a sua respiração. Inspirando e expirando bem lentamente. Observe os sons ao seu redor. Agora entre em contato com a sua respiração, observando o ar que entra e o ar que sai. Como é que está entrando esse ar? Ele entra frio, ele entra quente, você respira mais para um lado do que para o outro. Você consegue ter uma respiração lenta e profunda. Ou você faz uma respiração superior. E à medida que os pensamentos vierem, vocês vão imaginar que eles são nuvens. E você vai olhar para esse pensamento e vai mandar ele embora. Tchau, nuvem. Vai mandar ele embora. E o seu desafio é voltar a prestar atenção na sua respiração. À medida que o pensamento vier, você vai lentamente deixe esse pensamento ir embora e volte a sua atenção para a sua respiração. Continue. Vai aquietando os pensamentos, diminuindo a frequência cardíaca, entrando em contato com a sua respiração.
Inspirando e expirando bem lentamente. E à medida que você perceber o pensamento, deixa o pensamento ir como se fosse uma nuvem. O objetivo é aquietar a mente. E vem abrindo os olhos bem lentamente. Ó, com música no final ainda. Ficou chique. Tudo bem aí, gente? Deu para dar uma baixada? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então tá bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter acrescentado uma sementinha aí para vocês e que a gente possa discutir aqui. Muito obrigada.